Introdução. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo se dividiu em dois. Um lado do capitalismo, representado pelos Estados Unidos, e o outro do comunismo, representado pela União Soviética. Este foi um evento chamado de Guerra Fria, pois não houve conflito direto entre as duas potências. Um dos pontos mais importantes deste período da história foi a corrida espacial, motivada pela Guerra Fria, em que os Estados Unidos e a União Soviética tentaram se superar em tudo, mas principalmente em poder bélico. Esse tipo de trabalho tem como objetivo informar sobre a corrida espacial através de uma narração acompanhada de desenhos e imagens, e uma trilha sonora apropriada. O nosso motivo para a realização do mesmo é o interesse do grupo sobre o assunto. Houve dificuldades por termos que realizar trabalho à distância, mas obtivemos os resultados desejados e os objetivos foram cumpridos. A admiração do homem pelo espaço começa muito antes do início da corrida espacial. Começa na literatura e ficção, que são os responsáveis por fazerem os cientistas se perguntarem se aquilo era possível. O físico Robert Goddard, se inspirando no livro A Guerra dos Mundos, foi o primeiro a criar um foguete movido a combustível líquido, e Wernher von Braun, um cientista nazista responsável pelo míssil V2, o primeiro objeto humano a ir para o espaço. Depois do final da Segunda Guerra Mundial, as duas maiores potências mundiais, Estados Unidos e a União Soviética, entram na chamada Guerra Fria, um período de extrema tensão entre os dois países devido a uma possível guerra nuclear. Os principais foguetes da corrida espacial nasceram por conta da corrida armamentista, pois, como Von Braun disse uma vez, a principal diferença entre um foguete que vai ao espaço e um míssil que destrói o inimigo é o destino final. Uma prova disso é que o primeiro objeto a fotografar o espaço foi o V2 em 1947, e no mesmo ano tivemos os primeiros animais a serem enviados para lá, moscas que são moscas comuns. Isso só foi possível pois o V2 subia até 140 km de altura, 40 a mais do que a linha de Kármán. A União Soviética teve seus primeiros lançamentos com o objetivo de estudar a atmosfera. Não muito tempo depois, estava mandando alguns animais para teste, como a cadela Laika. Em 1951, a primeira missão bem-sucedida com animais aconteceu, onde foram enviados 2 cachorros para o espaço. No dia 4 de outubro de 1957, a União Soviética dá um grande passo para a chegada à Lua, com o lançamento do Sputnik, o primeiro satélite humano a ir para o espaço. 2 anos depois, em setembro de 59, a primeira sonda soviética pousou na Lua. 2 meses depois, foi enviada outra sonda para tirar fotos da Lua. No dia 12 de abril de 61, Yuri Alexandrovich foi o primeiro homem a ir para o espaço, e quando estava lá, em órbita, disse a famosa frase "The world is blue". Pouco tempo depois, em 16 de junho de 1963, Valentina Tereshkova se torna a primeira mulher a ir para o espaço. Em 12 de outubro de 64 é lançada a Voskhod 1, o primeiro foguete com mais de um tripulante. Em março de 65, a Voskhod 2 foi a primeira missão onde um astronauta saiu para o espaço. Em fevereiro de 1966, a Luna 9, uma sonda espacial, conseguiu pousar suavemente na Lua. Logo depois, em seguida, a Luna 10 foi o primeiro objeto a entrar em órbita da Lua. Em 23 de abril de 67, Soyuz 1 é lançada, levando 3 tripulantes, mas, na hora da volta, o paraquedas não abriu e acabou matando um astronauta. Em janeiro de 69, as Soyuz 4 e 5 se tornam as primeiras naves a se acoplarem no espaço, permitindo a troca de tripulantes. Já os Estados Unidos lançou seu primeiro foguete em 1946, o V2, que tirou fotos do espaço. Logo depois, houve o lançamento do Redstone. Em 1957, devido à pressão da União Soviética, os americanos fizeram uma tentativa de lançamento que foi transmitida na televisão, que acabou sendo um grande fracasso com o foguete explodindo no lançamento. Um ano depois, em janeiro de 58, conseguiram lançar seu primeiro satélite, o Explorer 1. Em 29 de julho de 1958, foi criada a agência espacial mais famosa do mundo, a NASA. Com a União Soviética enviando seu primeiro homem ao espaço, os Estados Unidos tentaram fazer o mesmo, mas de uma forma muito inferior, com um voo durando apenas 15 minutos. Com o mandado do presidente John Kennedy, os lançamentos começaram a ficar mais frequentes. Uma prova disso é que entre o ano de 1961 e 1963 houve 5 lançamentos,
um deles sendo a Friendship 7, que mandou o primeiro americano para o espaço. Em março de 65, a Gemini 3 foi o primeiro foguete americano a levar mais de um tripulante. Entre março de 65 e dezembro de 66, foram lançados mais de 10 foguetes, alguns deles com os famosos astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin, que viriam a ser os primeiros astronautas a pisarem na Lua. Se aproximando do fim da corrida espacial, surgiu o programa Apollo, que teve seu primeiro lançamento em 27 de janeiro de 67, ou quase isso, pois o módulo acabou pegando fogo, o que levou à morte de todos a bordo. Em 1968, a Apollo 8 é a primeira nave a tocar a Lua, mas nenhum tripulante sai dela, até que em 16 de julho de 1969, a Apollo 11 é lançada, levando o comandante Neil Armstrong, o piloto de módulo de comando Michael Collins e o piloto de módulo lunar Buzz Aldrin. Depois de 3 dias de viagem, a nave chega à Lua. No dia 20 de julho, Buzz Aldrin e Neil Armstrong entram no módulo lunar. Depois de chegarem, o comandante Neil Armstrong, antes de pisar a Lua, diz a frase: "Esse é um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade." Logo depois dele pisar na Lua, Buzz Aldrin pisa também, e os dois fincam a bandeira americana, cravando a vitória dos Estados Unidos na corrida espacial. Só teve um fim mesmo quando, em 1975, houve o acoplamento entre uma nave Apollo e uma nave Soyuz. Conclusão. Para concluir, podemos dizer que a corrida espacial é muito interessante por ser uma consequência da Guerra Fria. O que é curioso, pensando em hoje em dia, que um evento que avançou tanto a humanidade e nos influencia até hoje, não teríamos satélites, por exemplo, teve suas origens numa competição entre dois países. Ao final, e uma grande parte desta guerra foi a música e a arte. Por isso no trabalho foi usado o hino nacional de cada país, desenhos e imagens.